galera, que legal. Achei um brinquedo novo. Ó. Isso aqui, tá vendo? Ó? É uma espiral. É uma espiral que dá várias voltas em si mesma. Tá vendo? Ela é uma espiral que dá várias voltas em si mesma e retorna e dá volta em si mesma. Isso daqui é semelhante ao símbolo da Ouroboros. Quem conhece a Ouroboros? Aquela serpente que morde a própria cauda, tá? É o mesmo símbolo, um símbolo que nos ajuda a compreender a espiral que é a Kundalini. Kundalini é a energia da gravidade, força gravitacional que move todas as coisas. Essa força gravitacional, ela é uma força semelhante às outras três forças elementares que a física reconhece. Forças responsáveis pela nossa realidade. Força gravitacional, força eletromagnética, força atômica forte e fraca. Nuclear, força nuclear forte e fraca. São 4 forças. Essas 4 forças, elas são na verdade a mesma força, a mesma energia espiralada que encontra a si mesma e dá várias voltas em si mesma. É um looping, tá vendo? É um looping. E isso aqui explica também a forma da Terra, o formato da Terra e explica as dimensões. Também nós temos aqui as 4 operações matemáticas e os 4 elementos da natureza. Tem um mito indígena que fala que o primeiro mundo Deus levou para cima e depois as serpentes, 3 serpentes, eram 4 serpentes. 3 delas, então, resolveram criar um mundo para si mesmas, para si próprias. O que elas fizeram? Então elas pegaram uma das 4 serpentes e transformaram em terra, para que essa terra se tornasse então o mundo dessas outras 3 serpentes. Esse símbolo é uma mitologia grega. E no final, grega não, perdão, indígena. Uma mitologia indígena. E no final da história, a serpente, quarta serpente, chamada Unyamangaru, ela diz: bom, já que vocês querem me transformar em terra, tudo bem. Só que enquanto vocês estiverem me puxando para baixo, me transformando em terra, eu vou puxar vocês para baixo. Então, o mito diz que enquanto eles olhassem para cima, eles viveriam. E enquanto olhassem para baixo, eles morreriam. Isso tem a ver com o desenvolvimento das dimensões. É o desenvolvimento matemático da energia vital. Porque a energia vital, ela é, em sua essência, essa espiral, sabe? É uma espiral que encontra a si mesma. Essa espiral que encontra a si mesma é a Ouroboros, simbolizada pela Ouroboros, a serpente que se alimenta da própria cauda. Então, essa serpente Unyamangaru, que é a 4ª serpente transformada em terra pelas outras 3, é um mito indígena que é exatamente análogo à física atual. A física atual que não consegue encontrar a ligação exata que há entre a força da gravidade e as outras 3 forças. E a física atual tem essa dificuldade de conseguir compreender essa diferença que a força da gravidade tem em relação às outras 3 forças. Só que essas 4 forças são, de fato, a mesma força, porque elas são a mesma energia encontrando a si mesma. O que acontece é que ela se desenvolve em diferentes dimensões. Isso eu vou explicar. Nós temos a Ouroboros, que é uma serpente que engole a si mesma, se alimenta de si mesma, certo? Nós temos aqui um círculo, ou um plano, um círculo plano, certo? Este círculo é o que faz algumas pessoas acreditarem que a Terra é plana, porque elas estão observando a Terra em 2 dimensões. Percebam, um círculo em 2 dimensões, tá vendo? A Terra, ela é plana, mas ela é plana em 2 dimensões, tá vendo? 2 dimensões.
quando você sobe uma dimensão, você vai ter, do círculo, você vai ter uma esfera. Tá vendo? A esfera forma semelhante também das linhas ley do planeta Terra, tá vendo? As linhas ley do planeta Terra, tá vendo? Então nós temos aqui uma esfera em 3 dimensões, tá vendo? 3 dimensões. E aí quando ela se desenvolve para a 4ª dimensão, então nós temos uma torus. Olha aí. Essa torus é uma hiperesfera. Essa hiperesfera se encontra em 4 dimensões, tá vendo? E essas 4 dimensões é semelhante a Ouroboros, que se alimenta da própria cauda. A diferença é que nessas 4 dimensões, então, surge o quê? Surge um macrocosmo, ou seja, surge uma dimensão exterior, tá vendo? Uma esfera exterior, e um microcosmo, ou seja, uma esfera interior, lá dentro, tá vendo aqui, ó? Essa vésica Piscis aqui, essa vésica Piscis é semelhante às 2 esferas que se interseccionam, gerando então essa vésica Piscis, o símbolo do peixe do cristianismo, tá vendo? Esse interior aqui é o microcosmo, ou seja, o universo interior, e esse é o macrocosmo, o universo exterior. Então essa vésica Piscis é o que estrutura o nosso corpo individual, tá vendo? O nosso corpo. E o nosso corpo está dentro de um ambiente, Esse ambiente é um macrocosmo. E nosso corpo é um microcosmo. Ele é um reflexo invertido do exterior, tá vendo? E há então uma simbiose, um fluxo das dimensões. Elas alimentam a si mesmas, assim como a serpente se alimenta de si mesma. Então, conforme ela absorve o exterior, ela se alimenta do exterior, então o microcosmo interno cresce, tá vendo? Ele cresce enquanto o externo encolhe, ele é absorvido. E da mesma forma, quando o exterior absorve o interior, então o exterior cresce e o interior se encolhe, tá vendo? Esse é uma analogia à espiral da gravidade, a força da gravidade que faz o movimento de expansão e contração, tá vendo? Esse movimento de expansão e contração simbiótica, enquanto um expande e o outro contrai. Um expande e o outro contrai. Um expande e o outro contrai. E esse movimento também a gente encontra no nosso coração, a gente encontra no universo, movimento de expansão e contração. Nós vemos o mesmo movimento na nossa consciência de vigília em relação à consciência subconsciente. Nós dormimos, a consciência subconsciente se expande. Nós acordamos, a consciência de vigília que se expande, tá vendo? Não é uma simbiose. Não há diferentes seres, não há múltiplos seres, não há outros seres. Tudo que existe de fato é um único ser que se alimenta de si mesmo e depois ele emana de si mesmo, alimentando o seu exterior. Então, quando a gente está acordado, o macrocosmo está expandido à nossa volta. Ele está expandido porque o nosso subconsciente está adormecido. Nosso inconsciente adormeceu, nosso subconsciente está retraído e a consciência de vigília consciente está expandida. Quando nós dormimos, tudo vai escurecendo, não é? Ou seja, um macrocosmo, o mundo exterior, ele é absorvido pela nossa consciência. E aí a gente começa a sonhar. Por quê? Porque a gente entrou no microcosmo. A gente entrou em um mundo interno. Mundo interior, tá vendo? Esse mundo interior aqui é semelhante a 3D, tá vendo? A Matrix 3D. Olha que legal. Quando a gente acorda e se expande, da mesma forma quando a gente acorda no mundo real, a gente vai para 4D, tá vendo? 4D, então, que consegue perceber a unidade de todas as coisas, porque ela percebe que tudo que ela é vem do externo e tudo que o externo é vem de si mesma.
porque é uma simbiose entre o interior e o exterior. Então não há outros. Tudo que há é eu e o mundo que está à minha volta, que é um reflexo do meu interior. Então quando eu vejo o mundo fora de mim, é porque o meu interior emanou o seu interior para fora. E quando eu vou dormir, o exterior é absorvido novamente para dentro. Isso é bacana, tá vendo? E isso aqui é o que? É uma espiral. Tá vendo? É aquela mola, tipo aquela mola que a gente brincava como criança, só que o início está unido ao fim. Quando você une o início ao fim, você tem isso aqui. Você une a origem e o destino. A origem e o destino unificados, tá vendo? Isso tem a ver com a união de Criador e criatura. A união de Deus e das criaturas. A união do eu superior com o eu inferior. O eu superior, que é o macro, e o eu inferior, que é o micro. Então, ambos são a mesma coisa em simbiose, em conversação, em interação, tá vendo? E isso é o que? É uma espiral que alimenta a si mesma. Uma única força que alimenta a si mesma. E essa força, ela é então fatorada em 4 dimensões. Essas 4 dimensões geram então as 4 vértices do tetragramaton, os 4 querubins, 4 seres viventes. Essas 4 dimensões também formam as 4 operações matemáticas: multiplicação, divisão, adição e subtração. São as diferentes dimensões na qual o 1 se propaga de forma inversa e proporcional, através de fatoração, reflexão. E assim, então, todas as coisas surgem como um fractal de uma coisa só. Todo mundo múltiplo, na verdade, é uma coisa só. É um único ser eterno que se alimenta de si mesmo, que cria a si mesmo.